교간에人のする悪しき所作にて直すべし我と我がこと知れのものゆえ。Ensinamento, o grande mestre nesse sentido. Esse ensinamento nos ensina para evitar ser uma pessoa que fala de outras pessoas, mas que, no entanto, não enxerga o seu próprio nariz. Agora há pouco a gente estava falando sobre herdar a religião dos nossos pais. O grande responsável de tudo isso não é os filhos pela sua própria força de vontade e capacidade, não. O exemplo foi dado, e se foi seguido, isso significa que a lição foi bem dada. Ou seja, isso significa o quê? Mais do que palavras, mais do que tapa, mais do que violência, a grande forma de educar alguém, a grande forma de ensinar alguém é demonstrando. Só que a maioria de nós somos hipócritas. Ou seja, a maioria é hipócrita. Isso por quê? Porque vê o defeito de outras pessoas, mas não enxerga o seu. Ou seja, critica, fala mal, mas não consegue enxergar o seu próprio defeito. Quando a pessoa que orienta, quando a pessoa que educa, ela se dá conta disso e mostra para as outras pessoas como deve fazer, sem ter que ficar colocando defeito ou chamando a atenção, ela realmente consegue orientar de uma forma plena as outras pessoas. Existe aquela dança do siri, tem? Todo mundo conhece a dança do siri. Eu sempre essa historinha eu sempre conto na cerimônia de batizado para os pais. Porque os pais amam seus filhos, isso é uma coisa natural, mas que ultimamente a gente tem visto coisas diferentes. Mas a maioria dos pais tem um amor imenso pelos seus filhos, educa da melhor forma possível, mas às vezes não tem o resultado que deseja. Não tem o resultado que deseja, por quê? Porque não demonstra aquilo que fala. Aí o siri é a mesma coisa. A mãe siri falando para o seu filho, anda para frente, você está andando para trás. Não fica andando de ladinho, coisa feia. Aí o filho, tá bom, eu vou tentar andar de frente. Tentava, nunca que conseguia. Aí o sirizinho, o filhotinho fala assim: mãe, já estou cansado de ouvir, mostra para mim como se anda de frente. Aí a mãe tentou andar de frente e não conseguiu. Andava de ladinho assim, andava de ladinho. E só depois que ela se deu conta de que o modo como o filho andava é o modo como a mãe andava também. É coisa da natureza. Então é bem por aí. É igual a história de uma família que tinha um idoso já no fim da vida e que mal podia, tinha vivia uma senhora, não conseguia enxergar direito, não conseguia ouvir direito, aquela idosa mesmo. Aí, como todo idoso, queira ou não, dá muito trabalho. Só que o filho, vendo que dá muito trabalho, não dava muito valor à mãe e deixava ela no canto, sempre em segundo plano. Na hora de comer, arranjava um cantinho qualquer e fazia ela comer em cima de uma caixa. E a velha, o dia a dia dessa idosa, era um dia triste, sempre vivia com lágrimas, derramando lágrimas. Até que certo dia, o neto dela, de 5 anos, começou a juntar pedaços de madeira. Começou a juntar pedaços de madeira e começou
a pregar, até que a mãe dele estava fazendo as coisas da cozinha, viu, né? Falou assim: filho, o que você está fazendo? Ah, mãe, eu estou fazendo uma mesinha de caixote, para quando vocês ficarem velhos, eu fazer vocês comerem a comida em cima desse caixote. Aí a mãe ficou, né? Ela ficou horrorizada: mas como meu filho de 5 anos vai fazer isso? Só depois que se deu conta que aquilo que ela estava mostrando no dia a dia, ou seja, a mãe que fazia, a mãe e o pai que fazia, já idosa, cansada, né, no fim da vida, sendo tratada daquele jeito, ela ia ser tratada da mesma forma, né? É bem por aí, né? No Tsurushu, a gente aprende essas coisas, né? Ou seja, falar, criticar é muito bom, né? Orientar é muito bom, tem muitas coisas bonitas que a gente fala, mas o maior exemplo é as pessoas fazerem. Criticar, todo mundo critica. Colocar defeito no marido de outra pessoa, na mulher de outra pessoa, é fácil. Colocar defeito no filho dos outros é fácil. Mas será que nós somos perfeitos? Será que nós estamos fazendo direitinho e transmitindo em ação aquilo que nós estamos falando? Se a gente pensar, nós vamos falar assim: realmente nós não estamos fazendo isso, nós estamos sendo hipócritas. E gente perfeita não existe no mundo. Mais uma historinha de um homem que saiu pelo mundo à procura de uma mulher perfeita. Depois de 10 anos de busca, resolveu voltar à sua aldeia. E seu melhor amigo perguntou: e aí, encontrou uma mulher perfeita em suas andanças? Aí o homem respondeu: ao sul encontrei uma mulher linda. Seus olhos pareciam 2 pérolas, seu cabelo era da cor da asa da graúna, e seu corpo era lindo como de uma deusa. Aí o amigo entusiasmado disse: e cadê ela? Cadê sua esposa? Infelizmente, ela não era perfeita, pois era muito pobre demais. Aí eu fui para o norte e encontrei uma mulher que era a mais rica da cidade. Não tinha nem noção do poder e do dinheiro que ela tinha. Aí o meu amigo novamente falou: então ela era perfeita? Não, respondeu o homem. O problema é que nunca vi criatura mais feia em toda a minha vida. A primeira era bonita, mas era pobre. Ele não era perfeito. A segunda era rica, mas era feia. Mas finalmente no sudoeste conheci uma mulher linda. Sua beleza era de ofuscar os olhos. E ela tinha muito dinheiro. Era perfeita. Aí o homem: então você se casou com ela? Com certeza deve ter casado, porque você queria uma mulher perfeita. Aí ele falou assim: não casei. Mas por quê? Porque infelizmente ela também procurava um homem perfeito. Ou seja, é bem por aí. Todos nós procuramos, né? Tem muita mulher que fica escolhendo homem que fica escolhendo mulher, na verdade. Essa não quer, ele fica o tempo, a vida inteira. Não, tem gente que fica só por opção, não tem problema, mas tem gente que tem várias opções, mas fica escolhendo a pessoa perfeita e no fim passa a vida inteira procurando e sabe e vê que não tem pessoas perfeitas. Então é basicamente isso, não existe pessoas perfeitas nesse mundo. Mas quando a gente não encontra, a gente não agir de uma forma como se fossem pessoas perfeitas.
ou seja, apontar o defeito alheio, apontar, né, as falhas de outras pessoas, sem enxergar a própria. Né? Por isso, vamos esforçar no nosso dia a dia, né, aperfeiçoar através das prédicas e também através das orações do Nato Nikyo, serem pessoas cada vez mais, né, próximas à perfeição, porque perfeito é muito difícil, e acima de tudo, ensinar através de exemplos. É isso que ensina esse verso do mestre Vicente Shonan.